Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra do Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu São Mateus, capítulo 12, versículo de número 6, o versículo de número 41 e o versículo de número 42, que está escrito: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 42 diz: Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Deus. E aqui está quem é mais do que Salomão. Senhoras e senhores, a palavra de Deus nos mostra aqui o maior personagem da história. Eu quero vos falar que Jesus Cristo foi levantado por Deus para a nossa salvação, que só através dele, por meio dele e nele, que nós temos acesso a Deus. Eu quero vos falar nessa hora sobre 4 coisas incríveis que só Jesus tem e que faz dele o maior de todos os homens. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele veio para nos fazer subir. Jesus morreu, desceu essa terra e a sua vida foi tirada da terra, mas como um preço de redenção. O primeiro fato sobre Cristo que o torna o maior de todos os homens é que ninguém nasceu como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus Cristo. Jesus não começou a viver quando nasceu. A sua vida, a sua pré-existência é um fato. A Bíblia diz que ele era o Verbo, ele estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir desse momento, a sua vida com os homens se tornou história. Para justificar a sua pré-existência, nós podemos dizer que o nascimento de Jesus foi apenas um pequeno incidente na sua existência. Ele é pré-existente. O apóstolo Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Eu e você não vivia antes de nosso nascimento. Nós começamos a existir exatamente por ocasião do nosso nascimento. Cristo não. Cristo, ele nasceu também virginalmente. Ele não teve um pai humano. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Esse é o primeiro fato que faz de Jesus o maior de todos os homens. Ninguém nasceu como Jesus Cristo. O seu nascimento mudou a história. O seu nascimento dividiu a história em antes e depois dele. Assim é na nossa vida. Como era você antes de Cristo e como você está agora depois que você aceitou Jesus como Salvador e fez dele o Senhor da sua vida, o seu guia, o seu orientador. O segundo fato acerca de Cristo é que ninguém viveu como Jesus Cristo. Cristo viveu uma vida impecável. Ele foi o único homem que, diante de uma multidão e diante dos religiosos da sua época, teve a ousadia de dizer: ninguém me condena de pecado. Ora, amados irmãos, qual é o homem mortal que pisou nessa terra, que teve jamais a audácia de fazer tal declaração? E porque Jesus desafiou seus adversários de lhe acusarem de pecado. Porque Jesus viveu uma vida impecável. Jesus viveu conhecendo o fim desde o começo. Jesus era o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Jesus profetizou a sua própria morte e a sua ressurreição. E o mais interessante é que Jesus não fez nada para escapar. Ele dizia: é chegada a minha hora. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém do princípio da humanidade até os nossos dias, teve uma vida pautada de tanta comunhão com Deus, de livre acesso à presença de Deus. Os anjos lhe visitavam
costumeiramente. Havia um acesso liberado entre o céu e a terra. Jesus trouxe a presença de Deus, ele pisou aqui na terra. O escritor diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Jesus um dia disse, eu vi o céu aberto e os anjos de Deus que desciam, que subiam, que desciam e subiam. Amados irmãos, o céu hoje pode estar aberto para você. Se você tiver uma experiência com Jesus, se você buscá-lo, porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O terceiro fato incrível sobre Cristo é que ninguém trabalhou como Jesus Cristo. Cristo demonstrou sua autoridade, seu poder, sobre coisas que fogem totalmente ao controle do homem. Jesus demonstrou sua autoridade sobre a natureza. Ordenou que o vento se acalmasse. Ordenou que o mar se aquietasse. Jesus também demonstrou sua autoridade e poder sobre coisas intangíveis, coisas que o homem não consegue ver. Ele demonstrou sua autoridade sobre o campo, o mundo espiritual. Quando ele expulsou uma legião de um homem. Quando ele libertou uma criança de espíritos de morte. Quando Jesus curou as enfermidades, ele lidou, Jesus tratou com coisas que afligem os homens. Curou o cego, curou os leprosos, os aleijados, ressuscitou mortos. Esse foi o trabalho maravilhoso de Jesus. Essa autoridade de Cristo hoje está acessível à sua igreja. Nós podemos, com a graça de Deus, ver os milagres também acontecerem. E esta é a hora de milagres. Esta é a hora de nós orarmos. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor Jesus derrame sobre o seu povo, derrame sobre a sua igreja os milagres de cura, os milagres de salvação, os milagres de libertação. Precisamos que Deus mande chuva do Espírito Santo sobre a igreja. Mesmo que nós estejamos confinados, isolados, impedidos de cultuar como nós temos o costume, mas nós não somos impedidos de dobrar os nossos joelhos em nossas casas, em nossos lares e clamarmos a Deus. E fazermos um forte clamor. Faça um clamor, clame a Deus e diga, Senhor, trabalha mais uma vez. Faça como o profeta Abacuque que clamou. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Precisamos dos milagres de Deus. Precisamos de rios de milagres. Porque as pessoas estão ameaçadas. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão morrendo. Ninguém trabalhou como Jesus Cristo. Clame a Ele, busque a Ele, e o milagre Ele vai realizar. O quarto fato incrível acerca de Cristo é que ninguém morreu como Jesus Cristo. Senhoras e senhores, Cristo ele não está na obrigação de morrer. Ele veio até nós. Ele armou a sua tenda entre os homens. Ele tabernaculou, diz o evangelista João. Ele habitou entre nós. Ele não era forçado a isso, mas voluntariamente ele deixou escapar o seu espírito, a sua vida. Jesus, ele tinha autoridade de pedir a Deus uma legião ou várias legiões de anjos e ele não passaria pelo que ele passou, o sofrimento, a humilhação. Jesus foi escarnecido, Jesus foi sofrido, os homens lhe bateram, rasgaram, deixaram despido. A Bíblia diz, irmãos, que ele rendeu o seu espírito. João capítulo 19, versículo 30. Quem jamais realizou esta façanha de tirar a própria vida e reavê-la? Jesus não se suicidou. Ele entregou sua vida a Deus. Os homens tudo fizeram. Cravaram suas mãos, seus pés. Açoitaram-no. Ele sofreu na mão dos homens, dos pecadores.
Ele foi levantado entre o céu e a terra, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Tudo fizeram para tirar a sua vida. Mas quando chegou na hora certa, quando ele viu que o seu sacrifício estava sendo oferecido a Deus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Houve uma escuridão de meia-noite até as 3 horas da tarde. E Jesus rasgou o silêncio do Monte Calvário com um brado: está consumado. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Quando Jesus deu o brado de vitória, o brado da nossa independência, está consumado. Diz a Bíblia que ele entregou o Espírito e o nome do Senhor foi glorificado. Agora nós podemos pregar o nome de Cristo. Agora nós podemos dizer a todos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é o Salvador do mundo. Ele declarou que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. Cristo morreu em favor de muitos. A sua morte afetou toda a humanidade inteira. E só através dele nós podemos nos chegar a Deus. Por fim, Cristo não morreu para ficar morto. Ele ressuscitou e é a razão da nossa redenção. Está escrito que quando ele ressuscitou, apareceu às mulheres que foram ao sepulcro. E o anjo disse, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como ele havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A pergunta do anjo ressoa até hoje: por que buscais o vivente entre os mortos? Porque nós buscamos Jesus que está vivo, porque ele é a razão da nossa esperança, porque ele é o remédio para a nossa alma, porque ele é a resposta às nossas orações, porque ele é o milagre dentro da tua vida, dentro da tua casa. Deus abençoe meu irmão, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o Brasil. Compartilhe essa mensagem, leve para adiante, ajude aqueles que estão precisando, que estão sofrendo.